O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos fariseus: havia um homem rico que se vestia com roupas finas e elegantes e fazia festas esplêndidas todos os dias. E havia um pobre chamado Lázaro, cheio de feridas, estava no chão, à porta do rico. Ele queria matar a fome com as sobras que caíam da mesa do rico. E além disso, vinham os cachorros lamber suas feridas. Quando o pobre morreu, os anjos levaram-no para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi enterrado. Na região dos mortos, no meio dos tormentos, o rico levantou os olhos e viu de longe Abraão com Lázaro ao seu lado. Então gritou: Pai Abraão, tem piedade de mim. Manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nessas chamas. Mas Abraão respondeu: Filho, lembra-te que tu recebeste teus bens durante a vida e Lázaro, por sua vez, os males. Agora, porém, ele encontra aqui consolo e tu és atormentado. Além disso, há um grande abismo entre nós. Por mais que alguém desejasse, não poderia passar daqui para junto de vós, e nem os daí poderiam atravessar até nós. Mas o rico insistiu: Pai, eu te suplico, manda Lázaro à casa de meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, manda preveni-los, para que eles não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os escutem. O rico insistiu: não, pai Abraão, mas se algum dos mortos for até eles, certamente vão se converter. Mas Abraão lhe disse: se não escutam a Moisés e nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite dos mortos. Palavra da salvação. Estimados no meu coração, acolho o movimento de irmãos, movimento de casais, que é o movimento de irmãos que hoje nos anima na liturgia, as mães que oram pelos filhos, nossas amadas mães intercessoras, você que vem rezar com a gente, os nossos grupos, o grupo de jovens, o GOG, os movimentos todos, os irmãos que vêm de outras comunidades, meus afilhados de casamento, o Edno e a Jana, tantas pessoas boas, você que vem rezar com a gente, os irmãos que nos acompanham também de casa, pelas redes sociais da Paróquia dos Sagrados Corações. Celebramos então, final do mês de setembro, que é o mês da palavra, o mês da Bíblia, celebramos o dia da Bíblia hoje, as vésperas do dia dos santos arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel, e celebramos o 26º domingo do tempo comum. E o 26º domingo do tempo comum traz essa liturgia que nos perturba um pouquinho. Quem por acaso esteve na missa no último final de semana? Levanta a mãozinha para ver. Domingo passado, sábado passado. Não sábado ontem, sábado outra semana. Levanta alto, pode ver? Ah, que bom. Muito bem. Quem esteve na missa de domingo passado vai lembrar que o evangelho de domingo passado, o Senhor Deus elogiava o administrador que a gente passou um trabalho para tentar traduzir aquele evangelho, né? Deus elogiando o administrador desonesto. Por que ele elogiou? Porque esse administrador desonesto usou o dinheiro do patrão dele. Ele trabalhava com o patrão emprestava dinheiro a juros, e ele ia ficar sem emprego, o patrão ia pedir conta dele, porque ele tinha feito umas besteirinhas lá. Quando ele percebeu que ele ia ficar sem nada, ele chamou as pessoas que deviam para o patrão dele, pegou aquela parte que seria a comissão dele, o dinheiro dele,
e tirou, abateu da dívida das pessoas. Você está devendo R$100, dá aí 50% e bota só 50, que era a comissão dele. Você deve 100, olha, bota aí 20, a comissão dele. Ele usou aquele dinheiro, que seria da comissão, aquela parte do dinheiro lá, que era devido para o patrão, e esse dinheiro ele usou para fazer amigos que abriram a porta para ele no céu. Distribuiu aquele dinheiro, que seria dele, distribuiu. Por isso é que a palavra estava elogiando, porque ele fez uso do dinheiro, partilhou o dinheiro, distribuiu o dinheiro para fazer amigos. Hoje o Senhor Jesus fala com os fariseus. Os fariseus não têm muito entendimento ainda, compreensão de Deus, por isso é que Jesus fala de Abraão, do pai Abraão, o pai do povo, o grande patriarca Abraão. E Jesus está dizendo, havia um homem rico e havia um pobre. Como que era o nome do pobre? Lázaro. E do rico? Não sabemos. O rico nessa situação, nem o nome dele temos. O rico se banqueteava todo dia, se vestia como um rei, dava festas, e o pobre queria comer as sobras da mesa do rico. O rico dava para ele essas sobras? Não. Faria alguma falta para aquele rico essas sobras que o pobre queria? Não. Mas o rico era tão mão de vaca, tão muquirana, tão centrado em si mesmo, preocupado com as suas riquezas, que não conseguia partilhar nem com aquele pobre lazarento. Lázaro, esse pobre na beira, na mesa do rico, esse pobre que os cachorros vinham lamber as feridas dele, um lazarento. Lázaro, coitadinho do Lázaro, lazarento. Se lazarento não tinha nem a comidinha que sobrava. Só que aí os dois morrem. E a palavra diz que o rico foi enterrado e o pobre foi levado pelos anjos até Deus. E daí é que vem o diálogo para nos chamar a atenção. O rico foi enterrado e na região dos mortos, no meio dos tormentos, ele elevou os olhos e viu Lázaro no céu, junto de Deus. Quando ele vê Lázaro no céu junto de Deus, e ele lá na região dos tormentos, olha o clamor dele. Pai Abraão, se dirigindo, a Deus, tem piedade de mim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo para me refrescar a língua, porque sofro muito nestas chamas. O rico ainda está com a mania de rico, O rico tem mania de mandar em todo mundo. Então, o rico que tem mania de mandar em todo mundo, disse, falou para Deus, manda o Lázaro molhar a pontinha do dedo e me refrescar a língua. Pensa no tormento que ele estava passando. Um dedinho molhado já ia trazer alívio para ele. Mas aí olha o que o Senhor diz. Filho, lembra-te que tu recebeste os teus bens durante a vida. Lázaro só os males, agora ele é confortado e tu atormentado. Veja, filhos, vamos desenvolver um pouco mais para que não reste dúvidas para a gente. Aí o Senhor ainda diz, além disso, há um abismo entre nós. Ninguém pode transpor esse abismo. Ninguém pode passar daqui para aí, nem daí para aqui, não dá. Eu não posso mandar Lázaro aí molhar a ponta da tua língua. Não tem como fazer isso. É um abismo intransponível, para que a gente entenda. Não há comunicação entre esses mundos. É um abismo intransponível. Não tem como ir de um lado para o outro. Não se deixe enganar por isso, filhos queridos. O rico ainda insistiu e pediu, eu te suplico. Aí ele ficou preocupado com a família dele. Ficou preocupado com os irmãos dele. E disse, manda Lázaro na casa dos meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, para preveni-los, para que eles não venham também para este lugar de tormento. E aí o Senhor diz, ele já tem Moisés e os profetas que os ouçam. O rico ficou preocupado porque os irmãos dele viviam do mesmo jeito que ele vivia. E se viviam do mesmo jeito que ele vivia, eles corriam o risco de ir também para aquela região. E aí ele pede que Lázaro vá falar com os irmãos. E também o Senhor diz, não tem como ir, mesmo do céu,
falar com os irmãos. Isso é só uma passagem bíblica que às vezes nós não damos muita importância para essa leitura, porque tem outras passagens que diz isso muito mais claramente, mas aqui também fica claro, não há comunicação entre os mortos e os vivos, não tem. Não tem um morto que manda recado, que pede oração, não tem um morto que aparece no teu quarto de noite, não tem um morto que fala que psicografa, não tem, filho, não se deixe enganar, não existe comunicação. O Senhor diz, olha, quer que o Lázaro, não tem, ele já tem Moisés e os profetas, que ouçam Moisés e os profetas. O que é Moisés e profetas nesse contexto histórico de 2000 anos atrás, quando Jesus estava aqui ainda? Moisés e os profetas significa a Bíblia. Hoje nós vivemos o dia da Bíblia. Moisés e os profetas, Moisés são os livros da lei, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e os profetas que anunciam as coisas de Deus, o que é contra Deus, denunciam e prenunciam a vinda de Jesus. É o que existia de Escritura Sagrada, porque Jesus estava ali, agora é que vai começar a acontecer o Novo Testamento. Então estamos com a Escritura Sagrada. Leia a Bíblia, Jesus está dizendo. Não tem como Lázaro ir lá falar com eles, não tem comunicação do mundo do céu com o mundo dos vivos, com o mundo dos mortos, não tem comunicação. Agora ele já tem as instruções, eu deixei tudo desenhadinho na Bíblia. Leia a Bíblia e não vai ninguém ir para esse mundo de tormento. Só que ainda o rico insiste mais um pouquinho, e ele diz, Pai, porém, se um dos mortos for até eles, meus irmãos, certamente eles vão se converter. Olha, está preocupado que os irmãos precisam de conversão, os irmãos ricos precisam de conversão. Se um dos mortos for até eles, eles vão se converter. E o Senhor diz, se eles não escutam Moisés, nem os profetas, eles não acreditarão, mesmo que alguém ressuscite. Está entendendo o que o Senhor está dizendo? Eu não tenho como mandar uma alma que está aqui conversar com eles. E se eles não escutam Moisés e os profetas, mesmo que alguém ressuscitasse, quer dizer, não é um espírito que vai descer do céu para conversar com alguém na terra. Não, é se alguém ressuscitar. Mesmo se alguém ressuscitasse, eles não vão entender. Veja, filhos, nós hoje, 2000 anos depois, já estamos na época, no tempo de uma ressurreição. E mesmo hoje, com o ressuscitado do Cristo, hoje nós não temos mais só a lei e os profetas, temos o testemunho da ressurreição de Jesus. E quantos que ainda precisam de conversão? Quantos que ainda vivem, como diz o profeta Amós na primeira leitura? Olha o que diz Amós, ai de vós, que vivem despreocupadamente, os que se sentem seguros nas suas alturas, os que dormem em camas de marfim, que se deitam em almofadas, que comem os cordeiros dos seus ricos rebanhos, os que cantam ao som das harpas, com Davi dedilhando instrumentos musicais, os que bebem vinho em taças, se perfumam com ricos ungüentos e não se preocupam com a ruína de José. Veja, o Senhor está falando, o rico não foi para o lugar de tormento porque é rico, foi porque ele vivia despreocupadamente. Estou nem aí para a hora do Brasil, não estava nem aí. Sabe, nos nossos dias, as pessoas que vivem como se nunca fossem morrer, como esse rico, os que vivem despreocupadamente, os que bebem sem estar nem aí para o dia de amanhã, os que ficam cantando e dançando sem estar nem aí para aquilo que estão cantando ou dançando, né? Quando eu estava mais atualizado aí, nessas musiquinhas que tem aí, né? Quando eu estava mais atualizadinho, tinha um tal de quadradinho de não sei quanto, nem sei o quadradinho de quanto que é hoje, quadradinho de 5, quadradinho, não sei qual que é o quadradinho que está hoje em dia, mas tinha um quadradinho que as meninas dançavam aí. Hoje tem esses funks aí, que tem umas letras que, pelo amor dos meus netinhos, né, gente? Até no meu tempo, eu ouvi umas músicas sertanejas, que tinham umas letras bonitas. Hoje tu vai ver esses cantores sertanejos, as letras que os caras cantam.
As pessoas que despreocupadamente, Amós teria dito dos que dizem hoje, meu corpo, minhas regras, dos que dizem hoje, eu tenho o direito de ser feliz, sem se preocupar no mínimo com o direito que o outro também tem de ser feliz. Os que dizem, quem manda em mim sou eu, quem manda na minha vida sou eu, vivem despreocupadamente. Porque o que você manda na sua vida? Que negócio é esse de teu corpo, tuas regras? Se Deus pede o teu corpo daqui a 5 minutos, tu vai fazer o quê para segurar esse corpo? Eu mando na minha vida. E se Deus pede a tua vida, tu vai mandar ficar aqui? São os que vivem despreocupadamente, os que ficam cantando, vivendo, bebendo, como se não houvesse amanhã. Veja o que diz a segunda leitura, filhos, que confirma todo esse contexto litúrgico de hoje. Tu que és homem de Deus, um homem de bem, foge das coisas perversas. Se você é um homem de Deus, um homem bom, fuja das coisas más. Fuja, fuja louco, fuja louco. Procure a justiça, a piedade, a fé, procure o amor, a firmeza, a mansidão. Combata o bom combate da fé, conquista a vida. Você lembra? Conquista a vida eterna. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado. Todos nós fomos chamados para a vida eterna. Nós não fomos chamados para esta vida. Esta vida é um momento, passagem. A eternidade é muito maior. Conquista a vida eterna para a qual foste chamado e pela qual fizeste já a tua profissão de fé. Você já diz, você já professou a sua fé, já foi batizado. Diante de testemunhas, então diante de Deus que dá a vida a todas as coisas e de Cristo que deu o bom testemunho da verdade, guarda o teu mandato íntegro até a manifestação gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, a segunda vinda de Jesus. Então, combata o bom combate. Se você é um homem de Deus, um homem de fé, te afasta das coisas ruins, das coisas más, das coisas perversas. Não viva como se não houvesse amanhã. Não viva como se você nunca fosse morrer neste mundo. Não viva como se não existisse um mundo eterno. Se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, um homem do bem, uma mulher de bem, procura justiça, procura ouvir os que nos ensinam nas Sagradas Escrituras, na liturgia sagrada. Não se deixe iludir com comunicação de mortos com vivos. Não te engane. Não se engane. Não se deixe enganar e nem seduzir. Senta o teu caminho no caminho de Deus. Não te afasta nem para a direita nem para a esquerda. Procura viver essa graça. Não é porque o rico é rico que ele vai ser enterrado. Não é porque o pobre é pobre que ele vai para o céu. Tem muito pobre que não dirige a sua vida na direção de Deus. E tem muito rico que dirige. Tem muito rico que consegue olhar para os Lázaros, para os lazarentos e partilhar das bênçãos que Deus deu para alcançar os lazarentos que estão ao seu redor. E tem muito pobre que desperdiça a graça da sua pobreza e se afunda mais e mais e se torna muito para além de pobre por causa das escolhas que faz. Então, filhos queridos do meu coração, vamos tentar entender essa graça, as oportunidades que Deus nos dá e vamos lutar também nesse mundo pela vida eterna. Podemos viver, podemos amar, podemos brincar, podemos tudo, só não podemos fazer as coisas más, as coisas perversas. Que a palavra de Deus nos ajude a ganhar a vida eterna. Amém.